Olá, nesse vídeo nós vamos dar continuidade, né, à exposição da teoria da carteira de ativos ótima, e isso está no contexto, né, de avaliar modelos de equilíbrio do mercado financeiro. E o que nós vamos fazer nesse vídeo é extrapolar o resultado do vídeo anterior, no qual a gente viu como seria descrita a relação entre desvio padrão e rentabilidade de uma carteira de ativos composta de apenas dois ativos, tá? Para o caso de mais de dois ativos. De fato, o que nós vamos fazer nesse vídeo é começar esse exercício de extrapolar para o caso de mais do que dois ativos. Tá? Essa extrapolação vai ter duas etapas. A que a gente vai usar nesse vídeo aqui, tá? É uma etapa em que nós vamos investigar isso através de um exercício de simulação. Nós vamos simular diversas carteiras de ativos, tá? De um contexto em que eu tenho três ativos para compor essas carteiras, e vamos ver se a gente acha e descobre algum tipo de padrão, né, no comportamento de relação entre desvio padrão e rentabilidade esperada. Tá? Nós vamos fazer isso usando o R, e depois disso, né, no próximo vídeo, nós vamos teorizar sobre o resultado que a gente vai observar aqui, né, através da simulação, né, de um modelo de carteiras de ativos. Então nós vamos fazer uma breve revisão da aula passada e depois passamos, né, à nossa simulação propriamente dita. Investigamos a relação entre rentabilidade esperada e desvio padrão de uma carteira de ativos composta por apenas dois ativos. E, depois de fazer algumas contas, nós chegamos à conclusão que a relação entre desvio padrão e rentabilidade esperada da nossa carteira de ativos seria dada por essa expressão aqui, na qual R barra é a rentabilidade esperada da carteira de ativos e sigma R é o desvio padrão dessa carteira de ativos. E de fato nós remanejamos essa expressão para chegar a uma segunda expressão, que seria essa expressão que eu estou destacando agora, e nós vimos que essa expressão de fato ela descreve, né, ela descreve graficamente, ela é a descrição matemática do gráfico de uma hipérbole com eixo principal paralelo ao eixo horizontal, se a gente estiver marcando no eixo horizontal o desvio padrão da rentabilidade da nossa carteira de ativos. A cara dessa hipérbole seria essa hipérbole que a gente desenhou aqui, né? Basicamente, por cara aqui, o formato específico dessa hipérbole depende de uma série de parâmetros, mas basicamente o que a gente sabe é que esse eixo principal dessa hipérbole é paralelo ao eixo, né, no qual eu estou medindo o desvio padrão da nossa carteira de ativos. Bem, como o desvio padrão negativo não existe, só um lado dessa hipérbole tem significado estatístico, econômico, financeiro, que é o lado direito. Então a gente acaba focando nesse lado direito. O que define, né, o formato dessa hipérbole? Ela pode ter uma convexidade mais acentuada, né, em direção ao eixo vertical, ou menos acentuada. Né? De fato, ela pode ter o formato de uma linha reta ou ter esse formato arredondado. O que define, né, se esse formato vai ser, se a convexidade, né, voltada aqui para o eixo vertical vai ser mais intensa ou menos intensa, de fato é o coeficiente de correlação linear entre as rentabilidades dos dois ativos. Nós vimos que se o coeficiente de correlação linear fosse igual a 1, a nossa hipérbole degeneraria em duas semirretas. Né? Aqui eu só estou desenhando uma das semirretas, mas de fato essa semirreta, uma das semirretas vai passar pelos pontos correspondentes às combinações de rentabilidade e desvio padrão dos dois ativos. Ela vai ser prolongada até encostar no eixo vertical, e quando ela encosta no eixo vertical, ela rebate e continua com o mesmo ângulo, né, no sentido oposto. Tá? Então isso daqui seria a nossa relação entre desvio padrão e rentabilidade da nossa carteira de ativos, caso, né, as duas carteiras de ativos tivessem rentabilidade com coeficiente de correlação linear perfeito, né? Correlação linear igual a 1. Tá? Se a correlação linear for menor do que 1, o que vai acontecer é que a nossa curva descrevendo a relação entre desvio padrão e rentabilidade esperada, ela vai começar a formar uma barriguinha aqui em direção ao eixo vertical, né? E quanto menor for o coeficiente de correlação linear, mais intensa essa barriga, mais convexa essa curva à esquerda ou mais côncava à direita essa curva, né? E isso vai, se eu for diminuindo o coeficiente de correlação linear, eu vou aumentando, né, essa convexidade à esquerda, concavidade à direita,
E eu atinjo um ápice aqui quando o nosso coeficiente de correlação linear é -1, que é o caso de correlação linear perfeita, porém negativa. E nesse caso aqui, né, eu vou ter duas semirretas, né, a minha hipérbole vai degenerar em duas semirretas, sendo que uma passa pelo ponto, né, pela ponto descrevendo a rentabilidade e desvio padrão de um dos ativos, e a outra passa pelo ponto descrevendo a rentabilidade e o desvio padrão do outro ativo. Tá? E nesse caso em particular, né, eu consigo aqui uma combinação dos dois ativos que tem risco zero e uma rentabilidade menor do que do ativo de menor risco. Nós também definimos uma terminologia, né, que a curva que descreve a relação entre desvio padrão e rentabilidade. De fato, seria a curva que descreve, dado o nível de rentabilidade, qual que é o menor desvio padrão que eu consigo, que eu tenho que arcar, né, para obter esse nível de rentabilidade compondo, né, a minha carteira de ativos. Tá? Isso aqui a gente vai chamar de fronteira de variância mínima. No caso de dois ativos apenas, né, essa fronteira aqui, de fato, ela descreve todas as possíveis combinações entre desvio padrão e rentabilidade. Quando a gente tiver mais ativos, tá, é possível que eu tenha uma fronteira e possíveis combinações de desvio padrão e rentabilidade à direita dessa fronteira. Daí o termo fronteira. Né? E o ramo ascendente dessa fronteira, que é o ramo no qual, né, os investidores racionais e com aversão ao risco e utilidade média variância vão escolher ficar, tá? O ramo ascendente dessa fronteira é chamado de fronteira eficiente. Um caso particular desse modelo com dois ativos, que a gente vai retomar algumas vezes ainda, é o caso em que eu tenho um ativo cujo risco é zero, né? O desvio padrão é zero. Tá? E nesse caso aqui a gente viu que todas as carteiras compostas por esse ativo e mais um ativo com risco, elas vão ter uma relação entre desvio padrão e rentabilidade escrita por uma hipérbole degenerada em duas retas, né? Sendo que uma das retas passa pelo ponto descrevendo o desvio padrão e rentabilidade do ativo com risco e pelo ponto descrevendo, né, o desvio padrão igual a zero e rentabilidade do ativo livre de risco. E a outra semirreta é simplesmente, né, o reflexo dessa primeira semirreta em relação ao eixo vertical. Nesse caso aqui, que o ativo com risco ele tem rentabilidade esperada superior, né, ao ativo livre de risco. Nesse caso aqui, né, a fronteira eficiente ela engloba, né, carteiras que têm quantidades positivas do ativo livre de risco e do ativo com risco, tá? E carteiras na qual o investidor mais arrojado ele vende a descoberto ativo livre de risco para investir mais do que 100% de sua riqueza no ativo com risco. Bem, e o que nós vamos fazer agora, né, é explorar, né, tentar chegar a resultados similares, né, o que a gente pode dizer de modo similar ao que a gente disse, né, com relação à formação de uma carteira de ativos com dois ativos, quando a gente tiver mais do que dois ativos, né, quando a gente tiver 3 ou mais ativos. Primeiro, e eu vou fazer isso em duas etapas, tá? Primeiro a gente vai fazer um experimento, tá? Um experimento, digamos assim, em termos de simulação. Eu vou simular, tá, um mundo em que eu tenho um investidor que vai investir em 3 ativos e ele tem que decidir, né, quais os pesos que ele vai dar, né, para cada um desses ativos na sua carteira de investimento. E o que a gente vai fazer é compor diversas carteiras de investimento e ver o que acontece com rentabilidade e desvio padrão dessas carteiras e depois montar um gráfico em que a gente coloca todos esses resultados para ver se esses resultados eles sugerem algum tipo de padrão, né, na relação rentabilidade desvio padrão. Tá? Nós vamos fazer isso usando o R, como a gente já fez na aula passada. Tá? Nesse caso aqui, o uso do Excel vai ser muito desajeitado, então vou concentrar só no uso do R. Tá? E depois de fazer isso, a gente vai passar a análise a gente vai tentar definir, né, a relação matemática, né, entre rentabilidade e desvio padrão quando eu tenho uma carteira com diversos ativos. Mas nesse vídeo, tá? Nesse vídeo que está sendo exibido agora, eu vou concentrar apenas no exercício de simulação. E mais uma vez eu vou usar o R, né, usando a interface do Jupyter, né, que vocês podem usar na internet diretamente, né, basta visitar o site do rnotebook.io e clicar, né, em create a free R Notebook,
né, e ele vai abrir, né, você espera um pouquinho, ele vai abrir, né, uma página na qual você pode entrar, né, o código do R. Tá? Ele começa uma página com exemplos aqui, vocês podem limpar esses exemplos, né? Vocês podem, por exemplo, né, ir aqui no menu, clicar File e pedir um New Notebook, clicar em R, né, em R, tá? Ele vai abrir um novo notebook que está vazio e vocês podem reproduzir o que eu vou fazer no meu notebook, né, aqui nesse notebook de vocês, como exercício, como treino. Para quem ainda não está acostumado com R, vai se familiarizando, né, tá ok? O meu notebook vai ter um pouco mais de informação, porque eu organizei ele, né, de tal maneira que uma parte do notebook está na forma de texto, como esse texto que vocês estão vendo aqui, tá? E outra parte é código do R. Dá para fazer isso, enfim, a gente não tem tempo de ficar entrando nos detalhes disso, né? Mas é mais para ficar uma página que vocês possam ler, que ajude, né, o que eu estou falando aqui, né? Que eu coloque as fórmulas, etc. Tá? Então, mas basicamente tudo que eu entrar de código do R, vocês podem entrar, né, no R Notebook IO, que vocês conseguem fazer tudo que eu vou fazer aqui. Então, como eu falei para vocês, eu gostaria de trabalhar um exemplo hipotético, tá? Que eu tenho três ativos, ativo 1, ativo 2 e ativo 3, tá? E as rentabilidades esperadas são essas aqui, né? A rentabilidade esperada do ativo 1 é 0,0427, a rentabilidade esperada do ativo 2 é 0,0015 e a do ativo 3 0,0285. Digamos que isso daqui é uma rentabilidade esperada por um semestre ou por um quadrimestre, enfim, desses ativos, tá? Para um período de tempo que aqui para um ano seria muito baixo, se esses ativos forem ativos com risco, talvez uma rentabilidade baixa, né? Então vou pensar rentabilidade de um semestre de cada um desses ativos, tá? E esses ativos aqui, essas rentabilidades, elas têm a variância de 0,01 para o ativo 1, de 0,0109 para o ativo 2, de 0,0199 para o ativo 3. E essas rentabilidades, elas têm covariâncias, né? Depois eu corrijo o erro de ortografia aqui, tá um covariâncias com tio em cima do A, não faz sentido, né? Mas essas rentabilidades têm covariâncias, tá? E as covariâncias são as seguintes. A covariância entre o ativo 1 e o ativo 2 é igual, né? Isso aqui necessariamente tem que ser, matematicamente necessariamente tem que ser, a covariância entre o ativo 2 e o ativo 1, e vai ser igual a 0,0018. As covariâncias entre o ativo 1 e 3, ou seja, a covariância entre o ativo 1 e o ativo 3 é igual à covariância entre o ativo 3 e o ativo 1, e vamos supor que seja igual a 0,0011, né? E a covariância entre o ativo 2 e 3 vai ser igual à covariância entre o ativo 3 e 2, e vamos supor que seja 0,0026. E vamos então assumir que o nosso investidor ele vai investir uma fração, né, W1 de sua riqueza no ativo 1, W2 no ativo 2 e W3 no ativo 3. Tá? Isso daqui são frações no sentido que são a proporção, né, do investimento total dele. A soma desses Ws aqui tem que somar sempre 1. Tá? Embora a gente possa, como a gente viu na aula passada, ter Ws negativos quando a gente está vendendo a descoberto um ativo, né? E até Ws maiores do que 1 se eu estou comprando um ativo mais do que o total da minha riqueza, financiando com venda a descoberta dos outros ativos. E a rentabilidade, e desse contexto, qual que vai ser a rentabilidade esperada do nosso investidor? Bem, a rentabilidade esperada do nosso investidor vai ser simplesmente uma média entre as rentabilidades dos três ativos. Então vai ser das rentabilidades esperadas dos três ativos, essa média ponderada pela participação de cada um desses ativos na nossa carteira de investimento. Então a rentabilidade esperada do nosso investidor vai ser W1 vezes R1 barra, mais W2 vezes R2 barra, mais W3 vezes R3 barra, tá? Que é uma média entre R1, R2 e R3, né, com pesos não idênticos. E a variância da rentabilidade esperada dessa carteira? Bom, aqui a gente pode usar a fórmula, né, da variância de uma soma, tá? E o resultado final é que a variância da rentabilidade esperada dessa carteira vai ser o seguinte: o peso do ativo 1 ao quadrado vezes a variância do ativo 1, mais o peso do ativo 2 ao quadrado vezes a variância do ativo 2, mais o peso do ativo 3 ao quadrado vezes a variância do ativo 3. Tudo isso mais dá uma somatória
de W e WJ, de diversas combinações de W, né? E de covariâncias aqui. Então, do tipo W1, W2 vezes covariância entre o ativo 1 e o 2, W1, W3 covariância entre o ativo 1 e 3, W2, W1 vezes covariância entre o ativo 2 e 1, W2, W3 vezes a covariância entre o ativo 2 e 3, W3, W1 vezes a covariância do ativo 3 e 1, mais W3, W2 vezes a covariância entre o ativo 3 e 2. Né? Bom, essa fórmula aqui, embora não seja muito complicada, ela já fica muito extensa, né? E muito desagradável de trabalhar. Muitas vezes é mais conveniente para a gente, né, expressar, tá, esses valores na forma matricial, especialmente no nosso caso, que a gente vai fazer a simulação no R, é melhor escrever isso na forma matricial. Na forma matricial, tá, a nossa rentabilidade esperada pode ser pensada como produto entre dois vetores, né? Um na forma de um vetor linha e outro na forma de um vetor coluna. Tá? O primeiro desses vetores, que eu vou deixar na forma de um vetor linha, é o vetor dos pesos, né, de cada um dos ativos, W1, W2, W3. E na forma do vetor coluna eu vou deixar o vetor das rentabilidades esperadas. É claro que quando eu faço esse produto aqui, o que eu vou obter é W1 vezes R1, mais W2 vezes R2, mais W3 vezes R3. Então a fórmula da rentabilidade esperada pode ser pensada dessa maneira. Se eu notar, né, por W em negrito o vetor de rentabilidade esperada e por R de rentabilidade esperada não, de pesos, né, dos ativos, e por R em negrito o vetor de rentabilidade esperada, a rentabilidade esperada da minha carteira de ativos é W transposto, para ficar um vetor linha, né, vezes R. Tá? E a variância da minha carteira de ativos vai ser dada por essa expressão aqui. Eu pego o vetor W no formato de um vetor linha, multiplico pela minha matriz de covariância, né? Aqui tem as covariâncias, todas as covariâncias, né? Tá certo? Numa matriz 3x3, e pós-multiplico isso mais uma vez pelo vetor de pesos, tá? Então, se eu quiser abreviar isso aqui um pouquinho, eu vou chamar a matriz de covariância aqui, eu estou usando a letra Y maiúsculo, né? Esse símbolozinho que está aparecendo aqui, para abreviar essa matriz de covariância. Então, a minha variância da minha carteira de ativos é o vetor W transposto vezes a minha matriz de covariância, multiplicado novamente pelo vetor W, agora sem transpor. Né? Ela vai dar para eu conseguir um escalar. Então, o que eu vou fazer aqui, tá, é simplesmente, tá, aplicar essas fórmulas. Tá? Eu vou assumir, tá, que a minha matriz de covariância, tá, seja uma matriz composta por esses pesos aqui, né, por essas covariâncias aqui, tá? E o vetor de pesos, né, é o vetor, bom, o vetor de pesos a gente vai simular, né, diversos pesos possíveis, e o vetor de rentabilidade, tá, é o vetor descrito pelas rentabilidades aqui em cima. Ou seja, né, aqui estão o nosso vetor de rentabilidade esperada e a nossa matriz de covariância, né, traduzida aqui em valores numéricos. Né? Então eu tenho aqui dois comandos aqui do R simplesmente para criar duas variáveis. Né? Então uma variável que vai representar esse vetor de pesos, né? Então eu criei essa variável, vamos chamar ela de RS, né, de rentabilidades, o S aqui é só para dizer que é um plural, né? E eu vou atribuir a ela, tá? Vamos usar o símbolo tradicional de atribuição no R, né? Que é o sinal de menor seguido de um hífen, flechinha para a esquerda. Eu vou atribuir, né, então, a essa variável rentabilidade esperada, tá, um vetor cujos componentes são 0,0427, 0,0015, 0,0285, que são as rentabilidades esperadas, né, dos ativos 1, 2 e 3. Tá? Então vou mandar esse comando para o R, tá? Ele executou o comando, não retorna nada, simplesmente porque eu só pedi para ele criar essa variável. Né? E aqui eu tenho um outro comando, tá, que é um comando para ele criar, tá, a nossa matriz. Né? Deixa eu só quebrar esse comando em mais de uma linha para vocês poderem ver, né, todo o comando. É isso aqui. Né? Então eu estou dizendo o seguinte, ó, você vai criar uma variável que vai se chamar mcov, de matriz de covariância, né? E essa variável vai ser uma matriz cujos dados vão ser os seguintes. Eu usei aqui a função C para concatenar, tá? Os dados vão ser 0,0100, 0,0018, 0,0011, 0,0018,
0,0109, 0,0026, 0,0011, 0,0026, 0,0199, né? São todos os componentes que estão nessa matriz. E eu informo que eu quero que essa matriz aqui tenha 3 linhas e 3 colunas. De fato, bastaria eu só informar que eu quero 3 linhas, o R inferiria o número de colunas, porque eu fiz 9 entradas, né? Ou eu poderia só informar o número de colunas também, mas não tem problema se eu informar o número de linhas e de colunas, ou inserindo, né, esses argumentos para a nossa função matrix, né? Número de linhas igual a 3, número de colunas igual a 3, tá? Quando eu faço isso, tá, o R vai, né, criar aqui a nossa matriz, né, que é exatamente uma matriz similar a essa matriz que a gente acabou de desenhar aqui, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode, apenas para ilustrar, né, a gente pode pedir para o R apresentar essa matriz para a gente ver que efetivamente ele fez tudo certinho, né? Então, pedir para ele apresentar a matriz Markov, tá? Se eu pedir para ele fazer isso, ele vai rodar, tá? Diz que é uma matriz do tipo 3×3, né? E aqui estão os números da nossa matriz, tá? Agora, né, vem a parte da simulação, tá? Agora a gente vai fazer um exercício de simulação, né? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer diversas, na verdade eu estou sugerindo aqui 100.000 simulações, tá? 100.000 combinações diferentes de pesos W1, W2 e W3, tá? E vamos fazer isso nas seguintes etapas. Primeiro, para que a gente tenha flexibilidade depois, se a gente quiser mudar o número de simulações, tá? Eu vou salvar o número que eu quero de simulações usando numa variável que eu vou chamar de n, né? N de número, evidentemente, né? E eu vou falar, ó, n tem que ser igual a 1 vezes 10 elevado à quinta, né? Isso aqui é mais sucinto do que eu poderia ter escrito, né? N tem que ser igual a 1, 0, 0, 1, 2, 3, tá? Mas às vezes é mais difícil ler isso que eu acabei de escrever do que ler, né, e interpretar 1e elevado a 5, pelo menos quando a gente está treinado. Isso aqui é chamada notação exponencial, né? É 1 vezes 10 elevado à quinta, que é a mesma coisa que 100.000. Então, estou falando, olha, guarda aí R, guarda numa variável, né, de nome n, tá? Esse valor, 100.000, tá? E agora, vamos fazer o seguinte, eu vou criar, tá, um vetor com 300.000 observações, né? Por que 300.000? Porque eu quero pegar 100.000 observações com 300.000 números, né, que vão ser o nosso primeiro chute para os pesos que eu vou dar para a carteira 1, a carteira 2 e a carteira 3. Por que eu quero 300.000? Porque desses 300.000 eu vou pegar os primeiros 100.000 para serem pesos da carteira 1 em cada um dos cenários de simulação, os próximos 100.000 para serem os pesos da carteira 2 em cada um dos cenários de simulação e os próximos 100.000 pesos e últimos para serem os pesos da carteira 3 em cada um dos cenários de simulação, tá? E o que eu pedi para o R fazer aqui, né? VW aqui de vetor de pesos, né? Enfim, ele criar uma variável VW que vai ser o vetor de preços, tá? E essa variável VW eu pedi para ele fazer o seguinte: isso daqui, essa função RUnif, quer dizer Random Uniform, né? Gerar um número aleatório a partir de uma distribuição uniforme, tá? Essa função aqui tem 3 argumentos. O primeiro argumento é o número de números aleatórios que eu quero que ele gere. Eu quero 3 vezes o nosso n. O nosso n lá é 100.000, por isso eu quero 300.000, né? Mas se eu tivesse escolhido outro m, ele tem que gerar 3 vezes esse n que a gente sugeriu aqui, tá? Os 2 próximos números, tá, são os limites inferiores e superiores para a escolha desses números aleatórios. Então, estou pedindo para ele escolher, tá? 300.000 números aleatórios, tá, com valores entre menos meio e 1,5. Tá? E é isso, né? E quando eu mando ele fazer isso, ele vai escolher então 300.000 números aleatórios. Tá? Eu vou mandar ele fazer isso. Tá? Fiz alguma coisa errada aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo desfazer. Consigo. Então, pronto, vou mandar o comando para ele, ele já fez isso, tá? Ele não mostra nada porque salvou a variável, está guardada na memória do computador ou do servidor na nuvem, se vocês estiverem, né, usando o rnotebook.io, né? E para que eu criei esse vetor? Agora eu quero criar uma matriz, tá? Eu quero uma matriz que seja de 3 colunas e 100.000 linhas, né? Cada linha
vai representar, tá, uma combinação possível, né, do peso do ativo 1, do ativo 2 e do ativo 3. Tá? Cada linha vai representar uma carteira de ativos para a gente. E a minha simulação vai ser fazer as contas para cada uma dessas linhas. Qual que é a rentabilidade esperada, qual que é o desvio padrão. Tá? Então eu vou pedir para ele pegar, vai criar essa matriz que eu vou criar, vai se chamar matriz de pesos, tá? E ela vai ser, eu vou criar ela usando o comando matrix e dizendo que os dados estão naquele vetor que a gente acabou de criar com 300 mil observações, tá? E eu quero que ele organize esses dados, né, em 100 linhas e 3 colunas, tá? Então eu vou pedir para ele fazer isso. Mandei o comando, tá? Talvez valha a pena a gente dar uma checada, tá? E ver aqui as primeiras observações dessa matriz de pesos, tá? Para ver as primeiras observações, as primeiras linhas de uma matriz ou as primeiras observações de um vetor, a gente pode usar o comando head, né? Que vai dar só a cabeça, né? O começo de uma base de dados muito grande, só para a gente ter uma ideia do que a gente tem aqui, tá? Então, se eu pedir para ele exibir isso aqui, tá? Ele vai mostrar aqui, tá? Que eu tenho uma matriz 6x3, tá? O 6 aqui é porque ele só escolheu as primeiras 6 linhas, tá? E aqui estão os pesos que foram escolhidos. Qual que é o problema? Se você somar, tá, os pesos em cada linha, eles não estão somando 1, tá? Eles vão estar somando algo diferente de 1, tá? Então vamos pedir para ele fazer essa soma dos pesos em cada linha, né? Como que eu faço isso? Eu posso pedir para ele pegar a matriz de pesos e somar linha por linha todos os componentes de cada linha. Para fazer isso eu uso uma função que chama row sums, né? Somas por linha, tá? Daí ele vai gerar um vetor, né, com as somas de cada uma dessas linhas, tá? Esse vetor vai ter 100 mil observações. Eu não quero 100 mil, né? Uma amostra de 6 para mim já está bom. Então eu vou dar o comando head row sums peso. Então ele mostra os primeiros resultados que você obtém se você somar, tá, todos os termos em cada linha dessa matriz pesos, né? E o que a gente vai ver é que esses números aqui, eles não são iguais a 1, né? O primeiro número aqui é um pouquinho menor do que 1, o segundo significativamente maior que 1, o terceiro também, né? O quarto já está mais próximo de 1 e assim por diante. O que a gente tem que fazer? A gente tem que normalizar esses pesos aqui para que eles somem 1, tá? Que é o que eu vou fazer agora no próximo passo, né? Então eu vou pegar a nossa matriz de pesos e vou pedir para ele dividir, tá? Essa matriz, tá? Cada coluna dessa matriz pela soma dos pesos nessa matriz. Então o que eu estou pedindo aqui, ó, pega a matriz pesos, tá? E divide ela pela soma dos pesos em cada linha dessa matriz, tá? Quando eu faço isso, na verdade, o que eu estou fazendo é o seguinte, vamos pegar aqui a nossa primeira linha. A soma desses 3 elementos da primeira linha é 0,97797 e assim por diante, né? O que eu estou pedindo para o R fazer é divide esse 0,5155173 por esse 0,979876. Divide esse menos 0,400672 por esse número também. E esse 0,50253748 por esse número também. Como esse número aqui é a soma de todos esses números, quando eu faço isso, a soma dos números agora corrigidos por essa divisão vai ficar finalmente igual a 1, tá? Então, esse comando aqui que eu dei, eu falei para ele fazer essa normalização, né, para que os pesos somem em 1, tá? E pedi só para ele mostrar, né, as primeiras linhas da matriz que a gente observa depois que a gente faz essa observação, só para a gente ter certeza, né, as primeiras linhas da soma dos novos pesos, né, só para a gente ter certeza que realmente agora essa soma está dando 1, né? Então vamos mandar esse comando aqui, o que a gente viu aqui, ele retornou agora 6 valores identicamente iguais a 1. Então agora os nossos pesos estão somando 1. A gente está montando a carteira como a gente deveria montar, tá? Então agora o que a gente tem? A gente tem, tá? A gente tem um vetor de rentabilidade esperada, a gente já criou no R, a gente já criou a matriz de covariância, né? E a gente criou agora 100 mil carteiras, né? Cada linha da nossa matriz de pesos, tá? Eu vou pedir para ele mostrar também a primeira linha da nossa matriz de pesos antes de prosseguir, tá? Então vamos pedir aqui, mostrar assim as primeiras linhas da nossa matriz de pesos, né? Cada linha da nossa matriz de pesos, ela representa uma carteira, uma possível carteira de investimentos, tá? Então a primeira linha é uma carteira de investimentos em que eu vou investir um pouquinho, quase 53% no ativo 1, né? 4%
no ativo 2, né? E aproximadamente 51% no ativo 3, tá? Na segunda linha eu tenho uma outra carteira que eu vou investir um pouco mais do que 74% no ativo 1 pouco mais do que 9% no ativo 2, né? E um pouco mais do que 16% no ativo 3 e assim por diante. O que eu quero fazer agora para cada uma dessas linhas, calcular qual que vai ser a rentabilidade esperada da carteira de ativos, né? E para cada uma dessas linhas também calcular qual que vai ser o desvio padrão da carteira de ativos que eu estou montando, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com a rentabilidade esperada da nossa carteira de ativos. Apenas para deixar um pouco mais claro as contas que a gente vai fazer, eu fiz aqui um esboço, né, dessas contas para a gente visualizar um pouquinho, tá? Então aqui eu desenhei a nossa matriz de pesos, né, sem especificar os valores específicos dessa matriz de peso e nem expor totalmente essa matriz de peso, que seria uma matriz de 100 mil linhas, é difícil da gente desenhar, né, no papel, tá? Então aqui a primeira linha dessa matriz constitui uma simulação, né, na qual W11 é o peso que eu dou nessa simulação na minha carteira de ativos para o ativo 1. W12 é o peso que eu dou para o ativo 2 nessa primeira simulação, simulação 1. W13 é o peso na simulação 1 do ativo 3. Tá? De uma maneira geral, né, I1 é o peso do ativo 1 na simulação I, WI2 o peso do ativo 2 na simulação I e WI3 o peso do ativo 3 na simulação I. Bom, qual que vai ser uma rentabilidade esperada em qualquer simulação, né? Por exemplo, na simulação I. Bom, vai ser WI, o peso do ativo 1, vezes WI1, o peso do ativo 1 nessa simulação, vezes R1, mais WI2, o peso do ativo 2 nessa simulação, vezes R2, mais WI3, o peso do ativo 3 nessa simulação, vezes R3. Tá? Agora, observe o que vai acontecer se eu multiplicar essa nossa matriz de pesos, né, por um vetor cujos componentes são R1, R2 e R3. Bom, o resultado vai ser, vamos fazer algumas linhas desse resultado. A primeira linha, W11 vezes R1 vezes R1. Deixa eu, aqui é bom a gente separar, né, o índice da linha, do índice da coluna por uma vírgula, W11 vezes R1. Né? Mais W12 vezes R2, mais W13 vezes R3. Pela mesma lógica, né, a segunda linha vai ser W21 vezes R1 mais W22 vezes R2 mais W23 vezes R3. Numa linha genérica I aqui, o resultado vai ser WI1 vezes R1 mais WI2 vezes R2 mais WI3 vezes R3. 3 pontinhos, né? Bom, só para completar, tá? Na última linha a gente vai ter WN1 vezes R1 mais WN2 vezes R2
mais WN3 vezes R3. Mas o que é isso que a gente acabou de obter? Bom, é um vetor, né? Um vetor coluna. E cada linha desse vetor coluna, tá? É a aplicação dessa fórmula aqui, né? É a rentabilidade esperada, né? Em cada uma das nossas simulações. Então a primeira linha aqui vai ser a nossa rentabilidade esperada na simulação 1, a segunda a rentabilidade esperada na simulação 2, a iésima linha vai ser a rentabilidade esperada na simulação I, né? E a enésima linha, né? Centésima milésima linha, vai ser a rentabilidade esperada na simulação, na última simulação, né? A simulação N aqui, tá? Então, na verdade, para calcular as rentabilidades esperadas, a gente só precisa pedir para o R, né, fazer o produto matricial, tá, entre a nossa matriz de pesos e o vetor de rentabilidades. Tá? Então, essa parte aqui da conta é fácil de fazer. E para calcular as variâncias, né, ou os desvios padrões? Para calcular as variâncias, extrair a raiz quadrada e calcular o desvio padrão. Né? Bom, eu vou ter que usar, tá, eu vou usar a fórmula, né, de que a variância, né, de uma carteira com os pesos W1, W2, W3 é, né, esse produto, né, o vetor linha W1, W2, W3 vezes a matriz de covariância vezes o vetor coluna W1, W2, W3. Infelizmente, tá, eu não achei aqui uma forma de fazer essa conta para todas as linhas usando um cálculo matricial simples. Então aqui a gente vai ter que fazer uma etapa intermediária. Nós vamos ter que falar para o R, ó, faça essa conta linha por linha. Claro que nós não vamos fazer, né? A gente não vai fazer 100 mil contas aqui. Mas o R faz isso para a gente, tá? Então vamos implementar, tá, esses dois resultados aqui, né? Primeiro, tá? As rentabilidades esperadas eu obtenho facilmente, simplesmente multiplicando, né, a nossa matriz de pesos pelo vetor de rentabilidades esperadas. Isso daqui sai direto. Tá? Segundo, né, para obter, né, as nossas variâncias e, portanto, nossos desvios padrões, tá, eu vou precisar, né, linha por linha, né, premultiplicar a minha matriz de variância pela linha transposta pela linha da matriz e pós-multiplicar essa matriz de variância por essa linha até expressa na forma de um vetor coluna. Tá? Então é isso que eu vou fazer agora, voltando ao R. Voltando, portanto, ao R, tá? Eu mostro aqui para vocês, tá, a expressão que a gente usa, né, para calcular, tá, as rentabilidades esperadas. Tá? Então o que eu estou pedindo aqui? Ó? Pega a matriz de pesos, tá? Esse símbolo aqui, percentual, asterisco percentual, é o símbolo para multiplicação matricial. Então estou falando para o R, pega a matriz de pesos, tá? E faz o produto matricial com o vetor de rentabilidades, né? Que é aquele vetor de três componentes, tá? Na verdade, quando a gente criou aquele vetor, para o R aquilo lá não é exatamente uma matriz, né? Aquilo é uma coleção indexada de três componentes. E o R vai interpretar esse vetor como uma matriz linha ou coluna, conforme esse vetor esteja antes ou depois da matriz, né? Os pesos a gente criou como uma matriz, né? Por quê? Porque a gente informou, quando a gente criou a matriz de pesos, a gente informou, ó, R, o número de linhas é tanto, o número de colunas é tanto. Né? Vamos voltar lá para ver o que a gente fez quando criou o vetor de pesos. De pesos não, de rentabilidades, né? De pesos, exatamente, de pesos não. A nossa matriz, o nosso vetor de pesos, exatamente. Tá? Quando a gente criou o vetor de pesos, a gente falou, olha, pesos é uma matriz com N linhas, o N aqui é a variável que assumiu o valor 100 mil, né? 100 mil linhas e 3 colunas. Então o R sabe que isso aqui é uma matriz. Tá? O nosso vetor, aquilo que a gente está chamando de vetor de vetor
de rentabilidades, a gente não falou que a gente quer que aqueles valores estejam na forma de um vetor linha ou coluna. Então o que o R faz? Tá? Ele interpreta da melhor maneira possível. Né? Depois de multiplicar uma matriz, faz sentido que apareça como um vetor linha, antes como um vetor coluna. Tá? Se ele fizer isso, tá? Ele vai fazer exatamente a conta certa aqui, né? Porque eu quero multiplicar a matriz de pesos, né, pelo o vetor coluna de rentabilidades. Não é isso? Não é isso? Vamos ver a nossa expressão. Está aqui, né? Olha só, é a nossa matriz de pesos pelo vetor coluna de rentabilidades. Então é isso que a gente quer fazer. É isso que está no nosso código do R, conforme a gente está vendo aqui, né? Nessa linha aqui, tá? R é pesos, é um produto matricial entre pesos e o vetor de rentabilidades. Então eu vou mandar o R fazer isso, tá? Talvez seja interessante só para a gente dar uma checada aqui, ver quais que são, né, os primeiros componentes desse vetor de rentabilidades, tá? Então pedir aqui, né, a função I está aqui, né, tá? Então esse vetor de rentabilidades, que agora sim é um vetor matriz, né, 6 por 1, tá? São essas aqui, tá? As rentabilidades das primeiras carteiras, das 6 primeiras carteiras, né? 3,7%, 3,7% aproximadamente também, né? 3%, 3,33%, 5,2%, 5,2%. Então nós já fizemos uma parte da nossa simulação, que é calcular para cada uma das 100 mil carteiras que a gente inventou, qual que vai ser a rentabilidade esperada dessas carteiras. Agora a segunda parte é calcular para cada uma dessas 100 mil carteiras, né, o desvio padrão. E para calcular o desvio padrão, eu vou usar aquela nossa fórmula. Essa fórmula aqui, né? O desvio padrão, então, é o vetor de pesos, na forma de vetor linha, multiplicado pela matriz de covariância e pós-multiplicado pelo vetor de pesos, né? Imagine que eu tenho um vetor de pesos, tá, que não tem a dimensão especificada. Tá? Então eu posso colocar o vetor de peso à esquerda, lá no R, tá? Pré-multiplicando, que o R vai interpretar esse vetor como um vetor linha. Tá? Multiplicar pela matriz de covariância, que a gente chamou lá de MCOV, né? E pós-multiplicar pelo vetor de preços, eu nem preciso especificar que ele tem que tratar como vetor coluna, porque quando eu pós-multiplico por um vetor, ele vai interpretar como um vetor coluna. Tá? Então, na verdade, na prática, eu vou pré-multiplicar por um vetor de preços a minha matriz de covariância e pós-multiplicar por um vetor de pesos. Então, olhem para essa linha, especialmente para esse trecho aqui desse código que eu estou selecionando. Tá? Esse trecho desse código aqui está dizendo exatamente para fazer isso. Né? Você suponha que W seja uma variável que represente um vetor de pesos. 3 pesos, peso do ativo 1, peso do ativo 2, peso do ativo 3. Tá? Eu estou pedindo para ele pré-multiplicar a matriz de covariância por esse vetor de pesos e pós-multiplicar por esse vetor de pesos também. O que eu estou dizendo, o R automaticamente vai interpretar esse primeiro vetor de pesos como coluna e o último aqui como linha, esse primeiro como linha e o último aqui como coluna. Então ele vai automaticamente fazer a conta como a gente quer que ele faça. Tá? Então eu tenho que fazer essa operação, tá? Substituindo o W aqui por cada linha da nossa matriz de pesos. São 100 mil linhas. Né? Claro que a gente não quer fazer isso manualmente. O que eu vou fazer? Eu vou definir uma função do R. Tá? Uma função do R é como se fosse uma macro. Né? Eu falo o seguinte, olha, R, você vai fazer essa conta um monte de vezes e a conta que você tem que fazer é essa. Tá? Então eu estou falando para o R o seguinte, ó, R, eu vou te passar um valor W, tá? E eu quero que você pegue a matriz de covariância, pré-multiplique, R, eu vou te passar um vetor W, eu quero que você pegue a matriz de covariância, pré-multiplique por esse vetor e pós-multiplique por esse vetor. Tá? Então fique preparado para fazer isso. Quando eu faço isso, eu estou falando para o R criar uma função. Tá? E é isso daqui, e simplesmente o que esse código aqui está dizendo é criando essa função. Então essa função aqui que eu estou chamando CLC de cálculo, DP de desvio padrão, então a função que calcula o desvio padrão, ela está pedindo, né, para eu pegar, tá? Ela é uma função, por isso que está aqui o termo função, tá? Então eu vou criar uma função que vai ter um argumento que eu estou chamando de W. Esse argumento vai ser passado quando eu chamar essa função, eu vou dizer quem é W, tá? Por enquanto W é uma letrinha só para o R, tá? E eu estou dizendo o seguinte, sempre que eu te informar quem é esse W, R, você vai fazer essa conta aqui. Primeiro, você pré-multiplica a matriz de covariância
por W e pós-multiplica a matriz de covariância também por esse W e depois tira a raiz quadrada, porque a conta que eu selecionei aqui, né, W vezes matriz de covariância vezes W, vai me dar a variância, né, da nossa carteira de ativos. Para eu ter o desvio padrão, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Então você faz essa conta e retorna o valor, tá? Então esse return aqui retorna, né, informe qual que é o valor que você obteve, tá? Então, quando eu faço isso, eu defino uma função, tá? A próxima linha do código aqui é só para ver se essa função está funcionando. Então o que eu peguei? Eu peguei aqui a função e olha só, no lugar que aparecia W aqui, eu estou pedindo para o R retornar a primeira linha da minha matriz de pesos, tá? Então quando eu falo, ó, R pega a matriz de pesos, tá, e coloco entre colchetes dois números, o primeiro número representa a linha que eu quero representar, o segundo a coluna. Se eu deixo o segundo número em branco, eu estou falando para o R, pegue todas as colunas. Então ele vai pegar a primeira linha inteira. Ele vai pegar a primeira linha inteira da matriz de pesos, ele vai retornar isso aqui como um vetor sem dimensões, tá? E portanto ele vai poder tratar nessa função aqui direitinho. Então se eu aplicar isso, tá? Então se eu fizer definir essa função e depois pedir para ele calcular, tá, o desvio padrão da linha 1 da matriz de pesos, ele vai fazer isso e vai nos informar qual que vai ser o desvio padrão, né, da minha primeira carteira de ativos. Tá? Então vamos pedir para ele fazer isso. E ele chegou à conclusão, tá, que o desvio padrão da minha carteira de ativos é de 9,2%. Né? Então a minha primeira carteira de ativos, a gente já havia calculado a rentabilidade dela aqui. Ela era uma carteira de ativos, tinha uma rentabilidade esperada de 3,7%, tá? E um desvio padrão de 9,2%. Isso caracteriza, né, a carteira de ativos da primeira linha, né, que seria constituída pela primeira linha da minha matriz de pesos, né, cujos pesos são, né, a gente fez isso, sorteou, né, esses pesos aqui, tá? 52, quase 53% para o ativo 1, né? Menos 4% para o ativo 2, significando que eu vou vender a descoberto o ativo 2, e 51% aproximadamente para o ativo 3. Tá? Então, agora, eu fiz essa conta que eu fiz agora para calcular o desvio padrão, eu fiz só para uma linha, eu quero fazer para 100 mil linhas. Tá? Felizmente o R permite que a gente faça isso muito rapidamente, porque ele tem uma função apply. Tá? A função apply permite que a gente aplique a uma tabela, ou aqui no caso a uma matriz, tá? Uma mesma função, tá? Para todas as linhas ou para todas as colunas dessa tabela. Tá? Então ela vai ter os seguintes argumentos. O primeiro argumento é a tabela ou a matriz sobre a qual eu quero aplicar uma função. Tá? Eu quero aplicar, que função eu quero aplicar? Eu quero aplicar a função cálculo do desvio padrão para todas as linhas da minha matriz de peso. Né? Então, eu falo, eu quero pegar, ó, R, você vai aplicar, tá? Para todas as linhas da minha matriz de pesos, tá? E, portanto, o primeiro argumento é matriz peso, tá? O segundo argumento é margin, tá? Esse argumento aqui, se ele for 1, eu vou falar, você vai aplicar essa função por linha, né? Se ele for 2, eu falo que você vai aplicar essa função por coluna, tá? E o terceiro argumento, ele informa a função que ele vai aplicar, tá? Esse terceiro argumento, ele tem o nome fun, né, de função, né? Primeiras 3 letras de função, tá? E eu vou pedir então para ele criar, tá, uma matriz de desvios padrões. Ele vai estimar, tá, os desvios padrões agora de todas as 100 mil linhas, de todas as 100 mil linhas simulações que a gente fez. Mando ele executar esse comando, tá? Ele executou. Bom, vocês devem querer ver, né, quais são os primeiros resultados aqui. Então vamos só para a gente dar uma olhadinha, checar, né, quais são os números que a gente obteve. A gente pode pedir de novo, né, só os primeiros valores aqui da variável DSVPDS, né, que a gente criou, né, para armazenar, né, os 100 mil números, os 100 mil desvios padrões que a gente estimou para cada uma das 100 mil simulações que a gente fez. Tá? Então, só para dar uma olhadinha nisso. Então, aqui, né, os nossos 6 primeiros desvios padrões, tá? Vocês estão lembrados, a gente já tinha testado, né, para a primeira linha dava 9,2% aproximadamente, a segunda linha vai dar um desvio padrão de aproximadamente 8%, a terceira também aproximadamente 8%, a quarta 9% e assim por diante. Tá? Na verdade ele calculou 100 mil valores, né? A gente só pediu para mostrar os 6 primeiros desses 100 mil valores. Pronto, fizemos a simulação. Né? Bom, mas do jeito que a gente fez a simulação até aqui não está sendo muito útil porque a gente não está visualizando o resultado. Né?
a melhor forma de visualizar esses resultados, dado que a gente quer saber qual que é a relação entre desvio padrão e rentabilidade esperada, é fazer um gráfico, né, em qual eu vou marcar 100 mil pontos, tá, cujo valor no eixo horizontal, né, a posição dele em relação ao eixo horizontal vai ser dada pelo desvio padrão e a posição dele medida no eixo vertical vai ser dada pela rentabilidade esperada. Tá? E daí eu vou usar um recurso do R, né, um ótimo recurso do R, que é o recurso plot, né, é o recurso de gerar gráficos no R. Tá? Para gerar um gráfico no R, usualmente a gente usa a função plot, né, que é plotar, né, de fato plotar é um neologismo, né, mas porque a gente não tem uma palavra adequada para traduzir a palavra plotar para o português, senão, né, inventando um novo verbo em português que é plotar, que vem do inglês plot, né, mas que significa simplesmente desenhar um gráfico, né, e essa função aqui ela é muito versátil, depende do tipo de argumento que eu dou, ele vai fazer um tipo de gráfico diferente, tá? Mas no nosso caso, tá? Se eu falo para ele, ó, R, plot, né? Dou o comando plot, tá? E dou dois argumentos que são dois vetores, né? Desvios padrões e R, tá? Ou uma matriz de uma única coluna também vai ser interpretada como um vetor. O R vai falar o seguinte, ó, ele quer um gráfico de dispersão. Um gráfico em que os valores do eixo x estão dados por esse primeiro argumento e os valores do eixo y estão dados no segundo argumento. Tá? Então ele vai montar um gráfico, né, que ele vai pegar. O primeiro ponto que ele vai desenhar no gráfico vai ser o primeiro desvio padrão combinado com a primeira rentabilidade esperada. O segundo desvio padrão combinado com a segunda rentabilidade esperada e assim por diante. Tá? Então esse aqui é o nosso comando basicamente. Eu tenho só mais duas informações aqui que eu vou pedir para ele dar o label, né, rotular o eixo x, tá, como sendo o desvio padrão e o eixo y ele rotular como sendo rentabilidade esperada. Tá? Eu vou dar esse comando, tá? A gente vai ficar um pouco frustrado com o resultado desse comando, mas a gente rapidamente conserta esse resultado aqui e a gente vai chegar num gráfico muito interessante, né, e que ilustra bem, tá, o ponto no qual eu quero chegar para depois fazer o desenvolvimento matemático. Tá? Então vamos fazer primeiro, mandar ele fazer o gráfico, tá? Pedir, pronto, né? Ele fez o nosso gráfico, vou levantar aqui, né? E o que é frustrante desse gráfico aqui? São 100 mil pontos, né? Cada ponto aqui ele está desenhando como uma bolinha, tá? São 100 mil pontos, né? Mas o que eu vejo distinto aqui são poucas bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Parece que todas as outras bolinhas estão concentradas em uma área só. Né? Então o que acontece? Eu não consigo ver nenhum padrão nisso aqui. Né? A única dispersão que eu consigo ver aqui são de bolinhas que estão muito isoladas, muito sozinhas. Né? Então aqui eu não vou conseguir ver padrão nenhum. Eu gostaria que o R desse um zoom exatamente nessa área aqui que ficou preta, né? Ela ficou preta por quê? Porque eu tenho um monte de bolinhas, quase 100 mil bolinhas, né? Eu devo ter alguma coisa 100 mil menos 10, né? Então eu tenho 99.990 bolinhas, alguma coisa assim, quase todas empilhadas uma em cima da outra. Não é que elas estão empilhadas uma em cima da outra, né? É que para representar essa bolinha aqui, que é claramente um grande outlier, né? O R teve que aumentar muito a escala, né, de representação aqui do eixo X, tá? E para empilhar essa bolinha aqui também, que está muito, outro grande outlier, ele tem que ampliar muito a escala de representação do eixo Y, né? Então as bolinhas relevantes daqui ficaram todas amontoadas, eu não consigo ver nada. Então o que a gente pode fazer é pedir para o R ele reduzir a janela que ele está usando para construir esse gráfico, né? De tal maneira que, ou seja, mudar a escala aqui do eixo X para que esse valor aqui não represente mais 8.000, tá? Que é um valor altíssimo, né, para dizer o padrão, mas algo mais razoável, né? E para que esse valor aqui também não represente mais 500, que é um valor absurdamente alto para a rentabilidade, mas também algo mais razoável, tá? Então o que eu vou fazer para pedir para o R é para que ele faça o gráfico, né, faça a escala do gráfico, tá? Para que o valor do eixo Y, da rentabilidade esperada, tá, fique entre, tá, o segundo percentil dos valores de rentabilidade esperada, né? Ou seja, não construa o eixo do X, tá, extenso bastante para comportar, tá,
2% de rentabilidade esperadas mais baixas, tá? E também ele vai excluir esse pontinho aqui, por exemplo, né? E não construa o eixo X para contemplar, tá, os 2% de rentabilidade esperadas mais altas, tá? E eu vou fazer o eixo Y, né? Não faça a escala do eixo Y ou seja, faça a escala do eixo Y de tal maneira que os 2% dos pontinhos mais baixos aqui desapareçam e os 2% dos pontinhos mais altos aqui desapareçam também. E eu vou pedir para ele fazer algo semelhante com a escala do eixo X, tá? Mas o que a gente pode ver, os pontinhos no eixo X, eles não passam de zero, né? Então o zero aqui tá bom, tá? Mas eu vou querer excluir 4% também, vou falar o seguinte, ó, escolhe uma escala no eixo X aqui, de tal maneira que não precisa aparecer os 4% dos pontinhos com o valor mais à direita, né, desses pontinhos que estão colocados aqui, tá? Talvez eu pudesse até incluir mais gente, mas eu fiz um código aqui para excluir, tá, os dois, para então compactar aqui a nossa escala, né, de modo que esse ponto aqui não apareça mais, esse ponto aqui não apareça mais, nem esses pontos aqui, tá? Eu quero ficar num local em que eu tenho uma densidade de pontos suficientemente alta para tentar inferir algum tipo de relação entre esses pontos, tá? Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó, eu criei uma variável que eu estou chamando de x máximo, né, o valor máximo do x, que de fato é o valor máximo de desvio padrão, tá? Para efeito de desenho do gráfico, que é, tá? O quantile, tá? A função quantile, ela vai achar o valor de um quantil, tá? E aqui, então, o que é essa função quantile eu estou pedindo? Ó? Pega, tá, o quantil 96% do vetor de desvios padrões, né? Do nosso conjunto de desvios padrões estimados, do nosso 100 mil desvios padrões estimados, né? Então, pega o valor lá que está, né, igual, tá, que exclui desses 100 mil desvios padrões ordinários, né, 4% deles, tá? Possivelmente eu poderia ter sido menos tolerante, podia ter colocado 98%, mas vamos deixar assim, né, que assim eu sei que o gráfico vai ficar com a cara que a gente quer, vai ser um gráfico interpretável, tá? Então isso aqui vai ser o nosso x máximo. Eu vou pedir para a escala do R, quando o R construir o gráfico, tá, no eixo X, ele pare, tá, nesse valor aqui, tá? A gente pode até pedir para ele exibir esse x máximo, eu vou fazer isso, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, agora um y mínimo e um y máximo, né? Quando ele desenhar o nosso gráfico, tá? A rentabilidade vai dar rentabilidade do quantil de 2% das nossas rentabilidades. Então eu vou falar para ele, ó, não se preocupe em incluir e mostrar no gráfico, tá, as nossas carteiras com 2%, que corresponde aos 2% menores rentabilidades, tá? E eu vou pedir para ele também não se preocupar em mostrar no gráfico as carteiras que correspondem aos 2%, as rentabilidades que são as 2% maiores. Então eu vou pedir para ele limitar, tá, a escala do eixo Y, tá, entre, tá, o quantil de 2% e o quantil de 98%, tá, das nossas rentabilidades, das rentabilidades que a gente esperou, tá? E para fazer isso, então, primeiro eu crio essas três variáveis, né? Só para vocês terem uma ideia que a gente vai ter algo razoável aqui, né? Vamos pedir para ele mostrar, tá, o nosso x máximo. Fiz alguma coisa aqui que eu não queria. Ah, não, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos pedir para ele mostrar, tá, o nosso x máximo. Shift Enter aqui, tá? Ele tá? O quantil 96 que a gente pediu, né? Ele é de 45%, ou seja, eu vou deixar de fora, tá, aquelas carteiras de ativos que estavam com um desvio padrão superior a 45%, né? São carteiras muito improváveis com o perfil de dados que a gente tinha, tá? Vamos pedir também para ele exibir o nosso Y mínimo, tá? Menos 5%, tá? E o nosso Y máximo. Esqueci de pedir para ele exibir o nosso Y máximo, que é 10%, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai limitar, tá, o nosso gráfico, tá? Que ele vai fazer, eu vou pedir para ele limitar o nosso gráfico, desenhar o gráfico, tá,
para os desvios padrões entre 0 e 45%, tá? E as rentabilidades entre menos 6% aproximadamente e mais 10%, tá? Para as carteiras. Aí estão a maioria das nossas simulações, né? E quando a gente olhar para a maioria das nossas simulações, né? Nesse gráfico agora possivelmente a gente vai conseguir vislumbrar mais um padrão, né? Do que está acontecendo entre a relação entre desvio padrão e rentabilidade esperada, tá? Então que esse nosso próximo comando aqui, né? Ele está exatamente, é o mesmo comando que a gente fez agora há pouco, né? Plot, tá? Então plot, desvios padrões no eixo X, R, a rentabilidade no eixo Y, tá? Com o eixo, com o rótulo do eixo X desvio padrão, o rótulo do eixo Y rentabilidade esperada, e eu só coloquei uma coisa aqui, né? Eu falei, olha, xlim, né? Os limites do eixo X, tá? Eles vão entre 0 e aquele valor X máximo, né? Que era, a gente estimou agora há pouco, 45%, tá? E os limites do eixo Y vão entre um mínimo de Y mínimo, né, que era menos 5%, menos 6% aproximadamente, e Y máximo, que é aproximadamente 10%. Tá? Então é só isso que eu acrescentei a mais de argumento nessa função aqui. Eu vou mandar ele rodar de novo o gráfico, fazer de novo o gráfico, e agora a gente vai ver uma coisa bonita. Aqui está o nosso gráfico. Olha só que bacana, né? Agora a gente está vendo, parece que tem uma relação, né? Então continua tendo um monte de ponto embolado aqui, né? Tem uma grande área desse gráfico que ficou preta, mas toda a área está relativamente acinzentada, né? A maioria dos pontinhos, toda a área está mais ou menos coberta por alguns pontinhos, então parece que dá para ver alguma coisa. E uma coisa que interessante que a gente pode ver é o seguinte, olha, a gente fez 100 mil simulações, né? Tudo bem, a gente tirou em torno de 4%, um pouco mais dessas simulações, né? A gente está com um monte de observações aqui. A gente variou a nossa carteira de ativos, né? Barbaramente, né? O que acontece? Essa carteira, ela nunca fica à esquerda. Parece que tem uma curva aqui que as combinações entre desvio padrão e rentabilidade esperada não conseguem atravessar, né? Essa curva aqui vai ser a nossa fronteira eficiente, né? Ok? Então, quando eu tenho 3 ativos, já vai acontecer isso, tá? Eu consigo agora, as combinações possíveis entre desvio padrão e rentabilidade esperada, elas não estão mais exclusivamente sobre uma curva, né? Elas estão em uma área, tá? Mas essa área está toda concentrada à direita de uma curva, né? E essa curva aqui, ela parece, né? Curiosamente, com aquela hipérbole que a gente havia derivado para o caso de 2 ativos, né? A gente vai ver que de fato essa curva é uma hipérbole, né? Que esse limite aqui efetivamente é uma hipérbole, tá? Então veja só que interessante isso aqui, né? Agora no mundo moderno, né? Enfim, e isso é muito interessante para a teoria das finanças, quando a gente está investigando questões que às vezes à primeira vista parecem complexas. No mundo moderno, a gente pode, quando a gente está investigando um tema complexo, que de certa maneira é essa questão que a gente falou, né? Qual que é a relação entre desvio padrão e rentabilidade esperada quando eu posso misturar mais do que 2 ativos? Aqui é 3 ativos, né? Mas se vocês fizessem com 4, 5, 8 ativos, vocês iam chegar num gráfico similar, né? Especialmente essa fronteira aqui ia ter a mesma cara, né? Então, vamos supor que a gente estivesse colocando essa pergunta e ninguém nunca tivesse respondido a essa pergunta, né? Então, um recurso que a gente teria hoje seria falar o seguinte, olha, é muito difícil fazer a conta, ou a princípio parece difícil fazer conta, né, de qual seria a resposta a essa pergunta. Então, ao invés de fazer uma conta matemática, né, simbólica, com álgebra simbólica, né, manipulando letrinha, o que a gente pode fazer é o seguinte, olha, manda o computador simular um monte de situações e vamos tentar visualizar o resultado dessas situações, para ver se a gente descobre algum tipo de padrão nessas simulações, né? E é o que a gente fez aqui, né? A gente fez um monte de simulação e aparentemente tem um padrão, né? Tem um padrão. Parece que tem uma curva, tem uma fronteira que eu não posso passar, né? Essa aqui vai ser a nossa fronteira de variância mínima. Eu não consigo reduzir o meu desvio padrão, dada a rentabilidade que eu escolhi, eu não consigo fazer uma carteira de desvio padrão com desvio padrão abaixo de um desvio padrão mínimo, né? Tá certo? Ou se vocês quiserem, eu vou ter uma fronteira eficiente também, né? Para cada nível de desvio padrão, eu não consigo fazer a minha rentabilidade ultrapassar uma rentabilidade máxima. A gente vislumbrou isso só olhando esses números, só fazendo um trabalho de força bruta, né? Mandando o R fazer um monte de contas e olhando o resultado dessas contas.
Isso pode ser muito interessante para a gente ter insights, né, de como depois interpretar, refinar esses resultados, generalizar esses resultados e assim por diante. O que é interessante também é que o modelo que a gente vai ver agora, o modelo matemático, né, o modelo de Markowitz, eu acho que ele não fez essas simulações antes de chegar, né, ao modelo de carteira ótima dele, né? E de fato ele não fez porque a gente vê na história da elucidação desse modelo, ele só descobriu uma propriedade, né, dessa fronteira aqui, que era a propriedade de que ela seria côncava à direita, convexa à esquerda, tá? Eu posso estar enganado, mas se eu me lembro bem, tá? Quando o Markowitz gera, tá, o modelo de carteira ótima dele, que é uma referência importantíssima, né, na moderna teoria financeira, tá? Ele não especifica qual que é o formato dessa fronteira, apenas que o formato dessa fronteira aqui, né, ela vai ser côncava à direita, né? E depois, mais para frente, tá, outros autores que exploram os resultados do Markowitz falam o seguinte: bom, mas esses resultados eles mostram que essa fronteira aqui é uma hipérbole, né? Mas é muito interessante porque eles chegaram a esse resultado num mundo muito mais ingrato do que o que a gente vive hoje, né? Hoje a gente poderia fazer essa simulação e falar: olha, pois isso aqui tem uma cara de uma hipérbole, né? Vamos tentar mostrar que é uma hipérbole, vamos tentar provar essa hipótese de que é uma hipérbole. Fica mais fácil. Por quê? Porque esse recurso, né, de computacional é fabuloso, né? Do ponto de vista prático, né, em gestão de carteiras de ativos efetivas, muitos problemas podem ser resolvidos só, né, usando o recurso computacional, né? Do ponto de vista teórico, a gente gostaria de ir um pouco além. E nesse caso, né, esse caso que a gente está se perguntando, né, qual que é a relação entre desvio padrão e rentabilidade esperada, tá? De uma carteira de ativos composta de diversos ativos, a gente pode ir um pouco além, né? A gente pode chegar, tá, a formular, né, qual que é a formulação matemática dessa fronteira aqui, tá? Que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? Nesse vídeo aqui eu vou parar por aqui, tá? Então é isso, né? Aguardem então o nosso próximo vídeo que eu devo passar para vocês nos próximos dias, tá, ok? Então até a próxima.